No dia 8 de janeiro de 2025, Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como presidente do Brasil, disse o seguinte: Estamos aqui para lembrar que se estamos aqui é porque a democracia venceu. Mas será que venceu mesmo? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Muito bem. Antes de eu começar, peço que você deixe seu like, que você se inscreva no canal se você não é inscrito e que você também comente, compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece para que a gente possa alcançar mais gente, mais pessoas e a discussão se amplie e se ampare na voz do povo, porque a voz do povo, será que é a voz de Deus? Vamos lá então falar de democracia. Essa frase do presidente Lula foi dita em mais um daqueles eventos agora que todo ano eles decidiram fazer para comemorar uma suposta vitória da democracia em relação ao 8 de janeiro de 2023, né? Quando os bolsonaristas invadiram lá a Praça dos Três Poderes lá e fizeram aquela destruição que todo mundo sabe, que eu não preciso ficar repetindo aqui, remoendo nesse vídeo. Então todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe que havia sim uma tentativa de golpe de Estado sendo orquestrada, não propriamente nas mãos daquelas pessoas que estavam lá invadindo lá os lugares e defecando em cima das mesas e gritando palavras de ordem, não necessariamente naquele contexto, mas que havia no background político naquele momento, né, uma articulação para um golpe de Estado. Eu acho que isso está bem provado, assim, pelos documentos que foram encontrados, pelos depoimentos, enfim. Havia ali um problema, havia uma tentativa de subverter a ordem democrática do país. E aí as instituições, né, segundo o Lula e segundo o Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo e os políticos de maneira geral, dizem que as instituições reagiram e aí a democracia foi salva. Agora, uma coisa que desde aquele momento, assim, mais propriamente, não que eu nunca tenha pensado nisso anteriormente, mas desde aquele momento vem martelando na minha cabeça a ideia de democracia, o conceito de democracia. E se nós, aqui no Brasil, temos uma democracia de fato? Winston Churchill, né, o famoso primeiro-ministro britânico, em 31 de outubro de 1944, num discurso na Câmara dos Comuns, né, lá da Inglaterra, disse o seguinte, abre aspas, o fundamento de toda democracia é que o povo tem o direito de votar. Privá-los desse direito é zombar de todas as frases altissonantes que são tão frequentemente usadas. No final de todos os tributos prestados à democracia, está o homenzinho entrando na pequena cabine com um pequeno lápis, fazendo uma pequena cruz em um pequeno pedaço de papel. Nenhuma quantidade de retórica ou discussão volumosa pode atenuar a esmagadora importância desse ponto. Fecha aspas. Essa citação de Churchill é muito bonita, né, e paradigmática no sentido de que ela afirma e reafirma o valor da democracia naquilo que é mais básico, que é o quê? O direito que as pessoas têm de votar. Obviamente ele está falando da democracia representativa, como a gente já conhece, né? A democracia moderna, que não é uma democracia direta, mas é uma democracia exercida pelo povo mediante o seu direito a votar. Então, nós votamos em nossos representantes de acordo com as nossas vontades, de acordo com a nossa afinidade política com tais ou quais representantes, e eles então vão lá dentro do parlamento discutir e fazer valer a vontade popular. Então, isso é o significado mais comum, né, e mais básico do que seria uma democracia moderna, uma democracia liberal, como a gente conhece, né, em que as pessoas têm as suas liberdades asseguradas e o parlamento e o governo, né, e o executivo de turno, no caso do Brasil, que é um regime presidencialista, né, o presidente, os governadores e senadores e deputados e vereadores são escolhidos, então, por esse voto popular. Agora, veja, nós temos um pequeno problema nisso, porque no Brasil a gente sabe que há um problema gigantesco e talvez ainda não muito bem calculado de compra de votos.
Então nós temos no Brasil uma quantidade imensa de pessoas que vendem o seu voto. E o que significa isso? Significa que na época eleitoral, nos mais variados rincões brasileiros, né, um vereador, um governador, um político qualquer que queira ser eleito, ele simplesmente sai a campo, ou ele e seus asseclas saem a campo com notinhas de 50, né, se valendo da miséria das pessoas para obter voto. Claro, o Brasil é um país de população muito empobrecida. A gente sabe que 70% da população do Brasil ganha até um salário mínimo ou 2 salários mínimos. É muito pouco, né? Então, as pessoas vivem em situações muito precárias aí pelos rincões brasileiros. Quem mora nas grandes cidades, como eu moro, como talvez grande parte de vocês que estão me assistindo moram, talvez não perceba isso, né? Mas isso é uma realidade do Brasil. O Brasil é um país de população muito empobrecida e que nos rincões, aí nos fundões do Brasil, nos lugares longínquos desse país de dimensões continentais, a necessidade é muito grande. As pessoas têm necessidade do básico, de comer. Não estou falando que as pessoas só fazem isso porque elas querem comer, mas muitas vezes elas fazem porque elas querem o dinheiro mesmo e porque a gente tem uma boa dose de desprezo pelo regime democrático, porque a gente nem sabe direito como essa coisa funciona, a gente só quer pegar esse dinheiro e eleger qualquer um lá e tudo bem, né? Então, isso tudo nos traz problemas para o que a gente chama de democracia. Então, como é que as pessoas vão falar em democracia num país que há um sistema de compra de votos, né? E eu digo um sistema porque isso acontece sistematicamente em todas as eleições. Então, fica difícil nós amarmos a citação do Churchill se compararmos com a nossa realidade factual, com o que acontece de verdade. E não é à toa que o mesmo Winston Churchill, num outro discurso em 11 de novembro de 1947, disse o seguinte, abre aspas, muitas formas de governo foram testadas e serão testadas neste mundo de pecado e miséria. Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou onisciente. Na verdade, foi dito que a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras formas que foram tentadas de tempos em tempos. Mas existe um sentimento amplo no nosso país de que o povo deve governar continuamente, e que a opinião pública, expressa por todos os meios constitucionais, deve moldar, orientar e controlar as ações dos ministros, que são seus servidores, e não os seus senhores. Fecha aspas. Foi dessa citação, então, tirada uma frase que é muito repetida, eu mesmo repito essa frase com uma certa frequência, de que a democracia é o pior dos governos, exceto todos os outros governos. Então, o Churchill já tinha essa ideia de que a democracia era um regime difícil, era um regime complicado. Por quê? Porque você está depositando na mão das pessoas, né, das pessoas de maneira ampla e praticamente irrestrita, o governo de uma cidade, de um estado, de um país. Então, as pessoas, diante da sua pluralidade, diante de sua variedade, diante de sua diversidade, o povo é que vai, então, decidir os destinos dessa sociedade, né, a qual ele está inserido. Então, veja, isso é difícil, né, porque nós temos, obviamente, pessoas que são muito diferentes, inclusive em níveis de capacidade de entendimento das coisas, de educação, de cultura. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, não é à toa que o Churchill faz essa advertência em relação à democracia, que, obviamente, ela é o regime que, na modernidade, é o mais desejado e aceito, né? Porque você deposita, de fato, na mão da população a escolha dos representantes que irão lá no parlamento fazer valer as suas vontades, mas você precisa levar em consideração todos esses percalços que a democracia tem, né? Todos esses problemas que a democracia carrega numa sociedade grande como a brasileira, por exemplo, ou sei lá, como a americana, ou como países e as grandes democracias do mundo. É óbvio que isso é um problema, não é fácil fazer perdurar e existir um regime democrático. Por exemplo, como é que nós falaremos em democracia se, sei lá, quase 100 milhões, se não mais de 100 milhões de pessoas no Brasil não têm saneamento básico, né?
Se 35 milhões de brasileiros sequer têm água encanada em casa, como? Como que um político não vai chegar lá com uma notinha de R$50 e não vai fazer com que essa pessoa, ou mesmo essa família, vote nele? Como é que ela pode fazer exercer a sua liberdade, o seu direito ao voto, se ela tem tanta necessidade daquilo que é muito básico, que ela não consegue exercer essa liberdade de voto? Como é que eu posso exercer a minha liberdade de voto, por exemplo, se eu moro num morro, se eu moro numa favela que é controlada pelo crime organizado, e o crime organizado já tem o seu candidato em quem eu terei de votar na eleição? Eu não posso ir lá e exercer o meu direito de voto e votar numa pessoa que eu quero. Até o meu voto é controlado pelo crime organizado em determinadas circunstâncias. Então como é que a gente pode falar em democracia no Brasil se, desde a Constituição de 88, o que nós vivemos é uma espécie de acordo das elites? Acabou a ditadura brasileira lá em 85, né? E aí, em 88, foi feita lá uma Constituição, e essa Constituição, ela é um emaranhado de complexidades imensas e até absurdas, né? Que parecem ter saído de um baita de um acordão entre as elites políticas brasileiras no sentido de se proteger, né? E não propriamente de proteger a sociedade, de garantir à sociedade as suas liberdades, os seus direitos. Não, parece um belo acordo para se proteger da sociedade. Tudo que acontece, tudo que está em voga na democracia brasileira, parece fundamentada num grande acordo. Acordo do qual nós, a sociedade, fomos excluídos. Isso é muito estranho, falar em democracia, falar que a democracia venceu, né? Falar que a democracia foi defendida pelos nossos políticos, principalmente por um político que até 5 anos atrás estava preso, né? Estava respondendo processo por corrupção. Então, quer dizer, nós estamos falando do quê? Do que essas pessoas estão falando quando elas falam de democracia? Então aí eu me lembro de ninguém menos que Platão, né? A gente volta lá para a antiguidade, para aquela concepção primária de democracia que o Platão nos traz. Platão fala, sobretudo na sua República, né, que é a sua obra mais famosa, que a democracia era um governo perigoso, era um mau governo, porque ele com muita facilidade descambaria para a tirania. Então, quer dizer, quando todo mundo manda, ninguém manda propriamente, e é fácil aparecer, então, um tirano numa circunstância como essa. O Aristóteles não vai dizer muito diferente, ele vai dizer só que a democracia tem uma tendência a descambar para a demagogia, né? Que é isso aí, é o povo todo mandando, né? E o Aristóteles vai chamar o povo no poder como um tirano de 1000 cabeças. Ele vai falar, olha, o povo se torna um tirano de 1000 cabeças. Então, a tirania passa a ser exercida pela vontade popular. Por isso que tanto um quanto o outro, né, tanto Platão quanto Aristóteles, pensavam que o melhor governo seria um governo dos aristos, dos melhores, né? A aristocracia, no melhor sentido do termo, né? A aristocracia hoje é tida como uma coisa ruim, né? Aquelas pessoas poderosas, tão pomposas lá em seus castelos, né? E muitas vezes comandando. Não, era aristos no sentido de os melhores. A palavra aristos em grego significa o melhor, né? Então, os melhores governariam. Não é à toa que na educação platônica, né, na paideia platônica, no sentido de você formar um governante, essa formação que nos é apresentada na República era uma formação de 50 anos. Era um processo longo de educação do qual sairiam os melhores governantes. E aí o que o Platão vai dizer, né, sobre uma boa sociedade, né, uma boa cidade, né, a polis, né, grega para ele, seria boa quando determinados padrões começassem a se perpetuar. E o que ele diz então na República? Veja só, abre aspas. O homem justo em nada diferirá da cidade justa, no que diz respeito ao conceito da justiça, mas terá de ser semelhante a ela. E a cidade se nos afigurou justa quando as 3 classes que a compõem, diferentes por natureza, desempenham independentemente suas atividades. Será temperante, corajosa e sábia, graças a certas disposições e qualidades correspondentes a essas mesmas classes. Do mesmo modo, caro amigo, teremos de considerar o indivíduo. Deve ter na alma, precisamente, esses 3 gêneros de qualidades, razão de merecer o mesmo nome que a cidade, visto comportarem-se ambos do mesmo modo. Fecha aspas.
Então, do que Platão está falando aqui? Ele está falando de virtude. Uma sociedade será virtuosa quando os indivíduos forem virtuosos. E ele usa como padrão, né? Qual seria o padrão dessas virtudes? Ele se baseia nas virtudes cardeais, né? Na prudência, na justiça, na temperança e na fortaleza. Aliás, é na República de Platão em que essas 4 virtudes cardeais são escritas pela primeira vez. Isso vem de uma tradição antiga, né? E o Platão, então, diz que a cidade virtuosa, ela se pautará pelas 4 virtudes cardeais. Então é por isso que ele dizia que a democracia era um governo ruim, porque era difícil você manter uma democracia se a sociedade não fosse bem educada, se a sociedade não fosse virtuosa. Portanto, a grande dificuldade dos regimes democráticos é que eles só podem funcionar minimamente em uma sociedade educada. Uma sociedade com uma educação boa, em que as crianças, em que os adolescentes, em que os adultos têm uma educação básica. Ninguém precisa ser gênio, mas uma educação básica, uma educação mínima, boa, bem reproduzida e reproduzível em larga escala. Assim as democracias funcionam, com pessoas conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, dos seus valores, daquilo que elas devem fazer, qual o seu papel na sociedade, qual o papel dos representantes nessa sociedade. Então, quando eu vejo Lula, Alexandre de Moraes ou qualquer outro político falando em democracia, eu penso, será que eles sabem mesmo o que eles estão falando? Ou será que eles estão falando isso só por demagogia? Porque, de acordo com o nosso acordão de 1988, eles só querem mesmo se defender e fazer aquilo que o Thomas Sowell disse muito sabiamente em algum lugar, em algum livro seu, que o maior objetivo de um político é se eleger e o segundo maior objetivo de um político é se reeleger. Então deixa aqui seu comentário, não se esqueça de se inscrever no Valete Plus. Valete Plus tem um monte de coisa legal lá, tem uma área exclusiva minha no Valete Plus. E aqui eu quero deixar para você uma promoção. Se você se inscrever no Valete Plus hoje, pelo QR Code que está aí na tela ou pelo link da descrição, você vai ganhar uma revista Valete. Tá aqui um exemplo, não é exatamente essa revista, mas uma revista Valete sortida, essa revista que é extraordinária, uma revista física, tá? Com papel de qualidade, com imagens muito bem feitas, com textos muito bem escritos, inclusive textos escritos por mim, tá? Então você vai ganhar uma revista Valete se inscrevendo no Valete Plus hoje mesmo, tá? Então, espero você, deixa seu comentário aqui, curta, compartilhe e se inscreva no canal se não é inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.